Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana e eu leciono a disciplina de Ciências. O tema da nossa aula de hoje será sobre as teorias evolucionistas e as evidências da evolução. Qual que é o objetivo da nossa aula? Então a gente vai compreender um pouquinho o surgimento das ideias evolucionistas que revolucionaram a história da biologia e os cientistas que as criaram, que foram Lamarck e Charles Darwin. Então, para que a gente possa ter um embasamento melhor a respeito do assunto que nós vamos trabalhar, a gente precisa se questionar a respeito de alguns fatos. Vocês já pararam para perceber e para analisar a quantidade de seres que existem no nosso planeta? A diversidade desses seres? Vocês já pararam para pensar como ocorreu a origem da vida na Terra? Então, todos esses questionamentos, eles já existiam há muito tempo atrás. E isso fez com que muitos cientistas, pensadores, filósofos desenvolvessem hipóteses que pudessem explicar a origem da vida na Terra. Então, dentro dessas teorias de origem da vida, nós temos o fixismo, que defende que as espécies elas são imutáveis, e nós temos como exemplo de teorias fixistas o criacionismo e a geração espontânea. Então, no criacionismo, ele prega que uma divindade criou todas as espécies e que elas não sofreram nenhum tipo de modificação. Já a geração espontânea, ela defende que a vida ela surge da matéria inanimada, ou seja, daquilo que não possui vida. Então, os cientistas até deram como exemplo, se a gente deixasse uma camisa suja, num canto escuro, com alguns grãos de trigo, algumas semanas depois, daquela matéria inanimada, surgiriam ratos. Então, essa ideia ela foi aceita até mais ou menos o século XVIII, quando começaram a surgir as teorias evolucionistas, né? Então, essas ideias evolucionistas, elas contrariavam na época todas essas crenças e o entendimento que o povo já tinha a respeito da origem da vida. Então, as principais teorias evolucionistas, elas foram desenvolvidas por dois cientistas muito importantes, que foram Lamarck, que criou o lamarckismo, e Charles Darwin, com o darwinismo. Então, Lamarck, ele foi um dos primeiros cientistas a elaborar um trabalho muito importante a respeito da evolução e propôs duas ideias básicas que permitiram a explicação da evolução das espécies. Então, ele elaborou a lei do uso e do desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, a lei do uso e do desuso de Lamarck, ela prega que as partes do corpo mais usadas por um organismo, elas se desenvolvem e aquelas que não são utilizadas, elas atrofiam. Então, a gente tem aqui como exemplo a patinha do pato. Então, segundo essa observação de Lamarck, o pato, pelo fato de ele estar constantemente nadando, ele utilizar muito os pés para nadar, ele ganhou uma adaptação que ajudava ele nessa atividade, que seriam as membranas entre os dedos, né? Então, essa característica que ele adquiriu em sua vida, ela seria passada aos seus descendentes, dando assim ali a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, né? Outro exemplo que nós temos que é muito famoso também para explicar essa teoria de Lamarck é o pescoço das girafas. Então, segundo Lamarck, todas as girafas elas tinham o pescoço pequeno e pelo fato delas precisarem esticar o pescoço para tentar conseguir pegar as folhas das árvores mais altas, elas sofreram uma distensão muscular que alongou o pescoço dessas girafas. E, consequentemente, elas teriam a capacidade de passar essa característica adiante. Então, essas teorias de Lamarck, elas foram desconsideradas pelo fato de que as características adquiridas durante a vida pelo uso ou pelo desuso, elas não são hereditárias, ou seja, elas não podem ser passadas aos indivíduos. Mas Lamarck teve uma contribuição muito importante para o entendimento da evolução biológica. Ele criou o conceito de adaptação dos seres vivos ao meio em que vivem. Então, Darwin, ele utilizando essa base do evolucionismo, ele conseguiu comprovar a evolução das espécies, né?
e explicar o que torna possível essas modificações nos seres vivos. Então, ele criou lá uma teoria muito importante, que ainda é aceita até os dias de hoje, que é a teoria da seleção natural, que foi publicada em sua principal obra, onde estão todos lá os seus estudos, que foi A Origem das Espécies. Então, Darwin, para que ele conseguisse coletar muitas evidências que reforçassem essas suas ideias evolucionistas, ele fez uma viagem no período de 5 anos em um navio chamado de HMS Beagle, por todo o continente. Então, em sua viagem, Darwin ele conseguiu coletar muitos exemplares de evidências evolutivas, incluindo alguns fósseis, que deram a ele a confirmação de suas ideias sobre evolução. Então, ao ver o esqueleto de um milodonte, que era um animal gigante e bem parecido com a preguiça que a gente tem hoje, ele conseguiu perceber muitas semelhanças entre esses animais e o fez pensar que poderia haver entre eles um parentesco envolvido, né? Então, continuando a sua viagem, Darwin também passou pelas Ilhas de Galápagos, né, que hoje em dia também é conhecida como Ilha de Darwin, e ele observou as espécies de tartarugas gigantes que viviam em ilhas próximas, mas que possuíam características diferentes. Então, nas ilhas onde a umidade era muito alta e existia uma abundância de vegetação, as tartarugas elas possuíam o pescoço mais curto. E nas ilhas onde o clima era mais árido, mais seco e com pouca vegetação, as tartarugas elas possuíam o pescoço mais longo. Então, de acordo com essa observação, Darwin percebeu que na natureza existe uma luta pela sobrevivência. E nessa luta pela sobrevivência, não é o ser mais forte que sobrevive, mas sim aquele que tem uma adaptação melhor ao ambiente em que ele vive. Tá? Então, essa característica que ajudou esse ser vivo a sobreviver, ela será passada aos seus descendentes, mas de forma gradual ao longo dos anos e com isso surgindo novas espécies, tá? Então isso fez com que Darwin percebesse também que o mesmo poderia ocorrer com a espécie humana, já desmistificando ali o desenvolvimento da espécie humana que eles tinham naquela época. Então, por esse fato evolutivo, né, que a gente acabou de aprender, nós vamos fazer algumas atividades. Então, nós temos lá, número 1, considere os esquemas a seguir e selecione a alternativa correta. Então, nós temos aqui o caso A e o caso B. No caso A, nós temos lá girafas, que todas elas possuíam pescoços pequenos e pelo fato de elas ficarem o tempo todo se esticando, elas tiveram essa distensão que alongou o seu pescoço e isso foi passado, essa característica foi passada aos seus descendentes. E no caso B, nós temos uma diversidade de girafas, tendo elas pescoços curtos e pescoços longos, né? Então, aquelas girafas que possuíam o pescoço longo, então elas tinham uma capacidade melhor de alimentação e conseguiram sobreviver, né? Então, elas conseguiram se sobressair aquelas que tinham o pescoço curto. Então, o que elas fizeram? Elas conseguiram se reproduzir passando essas características de geração para geração, criando o que a gente vê hoje, as girafas de pescoço longo. Tá? Então, a gente vai observar as alternativas. Então, a linha B, ela representa o darwinismo, tá? Então, que mostra o desenvolvimento dessas características que foram passadas de geração para geração. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.